Olha, vamos entrar aqui na autoestrada, vou só acelerar um bocadinho, só para testar aqui o vento, a ver se ela é exatamente, portanto pode segurar-te aí. Ora boas pessoal, aqui para mais um vídeo do Dando Rider, aqui para o segundo dia com a BMW GS 1250 Trophy. Eu era para vir sozinho, dar-lhe aqui uma esticadela, aqui esta estrada nacional, que quase toda a gente deve conhecer, como é lógico, mas a minha mulher, como ficou muito bem impressionada com a moto, ontem, quando fomos à Vila do Conde, ela quis vir comigo, e ainda bem, para mim é sempre um gosto, como é lógico. Não reparam em nada de diferente em mim? Hã? Já não podem dizer que eu ando sem luvas agora. Então qual é a história disto? Eu falei com o Turtle Moto, que tem uma loja no Shopify, onde vende muitos artigos relacionados com motas e não só. Pá, e falei com ele, precisava aqui de algumas coisas, e como eu sou uma pessoa um bocado receosa a comprar pela internet, pá, tenho receio de ser burlado, ou eventualmente que as coisas não cheguem em condições, ou que não me sirvam. Opa, e então aproveitei do Turtle Moto ser uma pessoa experiente e tem uma loja física virtual neste caso. Opa, encomendei-lhe um microfone, encomendei-lhe estas luvas e encomendei-lhe um suporte de pôr aqui no volante da moto para poder filmar também outros ângulos de futuro, quando quiser fazer vídeos. Opa, e como seria de esperar, não é? Eu conheço o Turtle Moto pessoalmente, uma pessoa 5 estrelas, veio tudo direitinho. Pá, e portanto, olhem, tem aqui proteção do nó dos dedos, tem aqui todo o revestimento aqui em couro, na palma das mãos. Pá, e portanto, tinha havido aí alguns comentários de subscritores, e muito bem, do facto de eu não usar luvas, e portanto a partir de agora, ao menos estas luvas permitem-me manter a temperatura das mãos frescas, ao mesmo tempo que protege as mãos. Mas voltando ao assunto, eu depois vou-vos deixar aí o link da loja virtual do Turtle Moto, do Shopify. Pá, não custa nada darem lá uma vista de olhos, nem que seja para comparar preços, se eventualmente precisarem de comprar alguma coisa. Pá, é 5 estrelas. Entretanto, estamos aqui os dois, eu e a minha mulher, aqui a dar uma voltinha, e então vou a Castelo de Paiva, aqui pela Estrada Nacional 108, para dar aqui uma voltinha um bocadinho maior, para experimentar aqui a moto. Uma coisa que que não me está a agradar muito na moto, sabem o que é? Este vidro. Este vidro tem efeito lupa, ou seja, quando eu quero olhar através do vidro para aqui, mesmo para aqui para a parte de fundo da moto, ela faz efeito tipo lupa. Pá, que é uma coisa que não gosto muito, sinceramente. É confuso, para quem está a olhar, acaba por ser um bocado confuso. Outra coisa que continua a fazer-me um bocado de confusão, eu sinto que a caixa é muito dura. Ao meter as mudanças, pá, se calhar estou habituado à Honda, que são caixas muito macias. Pá, eu acho esta caixa de velocidades muito dura. Muito dura. Ah, e outra coisa, eu fui ao computador ver qual é o preço desta moto. Isto não é uma Adventure, é uma GS 1250 normal. Só que é a Trophy, as cores da Trophy. Opa, não sei se vocês acreditam, mas esta moto custa 29.300 euros. Opa, não... esqueçam lá isso. Eu não consigo justificar 29.000 euros nisto. Não consigo justificar, porque acho um absurdo de preço. Acho um absurdo de preço.
E é assim, eu já conduzi a KTM, a 1290 Super Adventure S, olhem, até foi nesta estrada, foi exatamente no mesmo percurso que estou a fazer agora, fui até Castelo de Paiva e vim. É assim, as suspensões desta moto para a estrada, para o off-road eu não sei se a KTM é melhor, mas para a estrada esta suspensão é melhor que a KTM, na minha opinião. Mas a KTM tem 160 cavalos, não é? E esta moto é mais confortável que a KTM. Agora é assim, uma KTM custa 22 mil euros, esta aqui custa 29 mil. Consegues ver 7 mil euros de diferença para uma KTM 1290 Super Adventure S? É lógico que não, não é? Se calhar vejo 1000 ou 1500 euros, se calhar até dava. Agora, 7 mil euros, pá, só quem for fanático pela BM é que dá 29 mil euros por esta moto, na minha opinião, atenção, na minha opinião. Pá, mas de resto é tranquilo, a moto conduz muito, eu acho que a minha filha com 7 anos mete-se aqui em cima e consegue conduzir isto, que ela conduz por ela. Isto não tem nada que saber, conduzir esta moto. Nesse sentido, pá, a BM conseguiu construir aqui uma moto que isto é, a nível de engenharia, é top mesmo, sem dúvida nenhuma. E esta cena de curvar, pá, quando a gente aponta, mesmo que a meio do caminho a gente queira corrigir um bocado a trajetória, pá, ela que parece que vai sob carris, é impressionante. A moto é larga, é grande, é pesada, mas, contudo, pá, mas não vejo assim nada de muito extraordinário. Eu fiz a Via Norte e fiz a BCI até chegar aqui. Opá, eu vim aqui a 120 ou 130, ela a 120 ela vem às 4500 rotações, é um barulho que se ouve do motor, que isto não venham com coisas. Opá, eu estou habituado a fazer muitos quilómetros de uma vez, opá, e chega ao fim de algum tempo começa a incomodar o barulho disto, como a Africa Twin me incomodava. Não é? Mas não é ao fim de 100 ou 200 ou 300 km, mas com o tempo a conduzir, se uma pessoa for em autoestrada a 130 de cruise control durante 200, 300, 400, 500 km, pá, incomoda, começa a incomodar o barulho da moto. E nisso aí a Goldwing, não é? Com o motor que tenha, não é? Eu vou a 120 às 2800 rotações ou qualquer coisa do género, que é uma diferença brutal, não se ouve nada da moto. Pá, isso também tem algum valor. E a proteção aerodinâmica desta moto não gosto. Vou com os braços, apanho muito vento nos braços e apanho vento na parte de cima do capacete. E ontem, embora tenha dado uma volta muito pequena na moto, o facto de ir apanhar vento na parte de cima do capacete, eu cheguei a casa a doer-me um bocadinho o pescoço atrás, estar sempre a fazer força com o pescoço para a frente, contra o vento. Ou seja, se em 40 ou 50 km ficou-me a doer um bocadinho o pescoço atrás, por causa do vento que levo de frente, pá, nem quero imaginar assim numa viagem grande, não é? Como é lógico. Pá, mas de resto as coisas principais, a moto, conforme já disse ontem, ela é muito boa, não é? Mas isto não vale 28 ou 29 mil euros, esqueçam lá isso. Não vale 28 ou 29 mil euros, esta moto não vale mais 7 mil euros do que a KTM 1290 Super Adventure S, é o que eu quero dizer, é isso. Portanto, que é diferente, não é? Dizer que não vale 29 mil ou dizer que não vale mais 7 mil do que outra moto que é concorrente direta desta.
Pá, mas nós vamos aqui, os dois, na boa, nas calmas, e tenho a certeza que a minha mulher vai aqui atrás, aqui super confortável, e ela gostou muito da moto. Acho que deu para perceber no vídeo que fiz ontem que ela gostou muito da moto. E mesmo a suspensão aqui, não a da frente, mas a do meio, quando estamos a curvar, ou quando estamos a travar, ou quando apanhamos alguma depressão na estrada, ela parece que nos põe em cima de sei lá, daqueles colchões de ar, sabem que uma pessoa parece que está assim em câmara lenta a saltitar de forma confortável. É muito confortável nesse sentido. Eu não vou esticar muito porque com ela aqui atrás, pá, tenho receio. Outra coisa que se nota nesta moto é que conseguimos andar a velocidades médias muito elevadas. Esta moto permite chegar rápido a qualquer lado, percebem? Seja em cidade, seja tipo este trajeto. Epá, já estou atrasado para um encontro, tenho que fazer ali a Nacional 108 até Castelo de Paiva. Pá, se um gajo tirar as malas fora e vier sozinho, ela permite imprimir ritmos de velocidade, pá, muito interessantes. E a KTM também, obviamente, não é? Mas estamos aqui a falar desta. Outra coisa que eu tenho tido dificuldade é andar devagar com esta moto. tenho tido dificuldade a andar devagar com esta moto, porque esta moto, a KTM ainda é pior, nesse sentido. Opa, mas esta moto se puxa um bocado para dar gás, é verdade. Não é fácil de uma pessoa andar a passear mesmo no sentido objetivo da palavra. Mas pronto. Olhem este caminhão que virou aqui na curva. Jesus! Estava aqui a minha mulher a dizer quando era Africa Twin, se ela se mexesse um bocado ou se esticasse uma perna ou qualquer coisa, que a moto, que eu notava logo a diferença de peso e avisava para não se mexer, e aqui está farta de se mexer para um lado e para o outro, e eu nem notei nada. A nível de peso, de diferenças de transferências de peso para um lado ou para o outro, estava-me agora a acabar de dizer isso. Muito fixe aqui a fazer estas curvinhas, sempre certinho, uma velocidade constante até bastante boa, que eu tenho noção com a Goldwing ou isso, que velocidades é que ando ali a fazer aquelas curvas, e com 2 pessoas e 3 malas isto porta-se muito bem. Eu podia esticá-la mais, ela nota-se mesmo que ela, a nível de inclinar e tudo, conseguia-se explorar muito mais a moto, sem problema nenhum. Mas isso tinha que ser sem malas e sozinho. E vocês podem perguntar com toda a legitimidade: opa, então achas que esta moto não vale 29 mil euros? Mas a tua Goldwing
Para ti já achas que vale? É isso? Porque é o preço dela. A minha moto custou 29 ou 30 mil euros por aí. É assim, mantendo a coerência do que eu disse, que foi que esta moto não vale mais 7 mil euros do que a KTM, o exercício é exatamente o mesmo para a minha Goldwing. Quanto é que custa uma K1600 GTL ou uma K1600B? 33, 34. Achas que a Goldwing vale menos 6 mil euros do que uma BMW dessas? Acho que ou seja, quando eu comparo isso, e já fiz um test drive à K1600 GTL, por exemplo, acho que a Goldwing é baratíssima, é muito barata, e foi por isso que comprei a moto, que é uma moto barata. Quando comparo com a concorrência, que é uma moto que custa 3, 4, 5 mil euros menos do que as concorrentes diretas, não é? Para mim é uma moto barata. A Indian, por exemplo, fui testar a Indian também, para mim é uma concorrente direta, embora tenha motor e conceito completamente diferente. Quanto é que custa a Indian? 34 ou 35 mil euros. Achas que a Goldwing, comprar a Goldwing por menos 5 mil ou 6 mil euros do que uma Indian? Pá, acho que vale, acho que é bom negócio. Percebem? É nessa perspectiva. Tendo em conta o que a moto oferece, a Goldwing, opa, acho que é uma moto baratíssima, é muito barata. E esta moto é caríssima, quando comparado com a concorrência direta, que eu acho que é o exercício que se deve fazer. Porque, mas a suspensão de telelever e paralever e paraquedista e não sei o que é. Opa, isso já depende de cada pessoa, o valor que dá, percebem? Agora, nós temos é que comparar o mercado, como é que está o mercado. Portanto, isso é a mesma coisa que dizer, por exemplo, que é uma opinião minha, por exemplo, a Suzuki V-Strom 1050, que andava a 15 mil, por exemplo, a 15 mil euros, para mim era uma moto barata. Porquê? Porque quando comparo com o que existe no mercado, por exemplo, a minha Africa Twin que eu tive, a Adventure Sport, que ficou um pai por 18 mil euros ou 19 mil euros com a mala e com os ferros e com tudo, por exemplo, é uma moto que eu acho que qualidade-preço era uma moto que é excelente. Por exemplo, a V-Strom 1050 XT, pá, eu acho que é assim que tem que se comparar e racionalizar as coisas. Pronto, é um bocado, acho que é um bocado por aí. Entretanto, estas curvinhas, que era aqui que eu queria explorar aqui um bocadinho a moto, nesta parte mais final, a chegar já ali entre os rios, está aqui com muitos carros. Também é quinta-feira, é dia de semana, é normal que haja aqui mais afluência um bocado de carros. Mas também isto é o segundo dia, é para fazer assim uma viagem mais de passeio, como costumo fazer, só para perceber aqui um bocado como é que a moto é. E depois amanhã, terceiro dia, último dia, vou fazer um bocado de autoestrada e vou fazer um bocado de cidade. Eu ontem à noite saí com a moto, já agora aproveito, fui até ao centro do Porto, ali até à Baixa do Porto. Pá, é um calor nas pernas, a moto, este motor faz tanto calor, pá, que é impressionante. Pá, senti muito, e eram tipo 8 da noite já não era, ou seja, já era fim de dia mesmo. Pá, mas é muito quente. A iluminação, por outro lado, a iluminação é excelente. Isto é aquela iluminação LED que eu estive por acaso a reparar. Pá, a iluminação é brutal. Eu acho que a Goldwing tem uma iluminação muito boa, mas esta é tão boa, ou se calhar ligeiramente melhor do que a iluminação da Goldwing. É muito boa a iluminação à noite. Sentes o quê? As mudanças a entrar? É, tinha caixa automática. Ah, claro, na Goldwing é automática, a caixa automática é diferente. É mais suave, sim. Mas sente-se aí muito calor aí atrás também? Sim, Nas pernas? é
é do motor, aqui saído fora, o vento que vem de frente acaba por empurrar o calor todo para trás. Mas na Goldwing não se sente isso, é engraçado. Mesmo no para-arranque em cidade, não se sente calor nenhum, é engraçado. Puxa bem, aqui a subir. Ela só quer andar. Ela é tão boa de conduzir que uma pessoa só quer explorar mais um bocadinho, mais um bocadinho, mais um bocadinho da moto, a ver até onde é que ela vai aqui neste tipo de estradas. Mas é uma delícia de conduzir isto. Aliás, com este tipo de suspensões e tudo que a moto tem, com esta engenharia que está por trás disto tudo, opá, eu acho que, e tendo em conta a facilidade com que se consegue pedir um test drive, ou alugar, no meu caso, ir à Europcar, alugar a moto por 2 dias ou 3, opá, eu acho que qualquer pessoa que tenha moto, que seja motociclista, que pá, acho que devia, só por curiosidade mesmo, para ver a diferença, seja que moto tenha, não importa a moto que se tem, só para ver o que é isto, o que é conduzir uma moto destas, pá. Por acaso, aconselho toda a gente a fazer um test drive ou a alugar uma moto durante um fim de semana ou uma coisa do género, para fazer assim uma volta maior, como eu estou a fazer. É daquelas coisas, como às vezes costuma dizer, ninguém devia morrer sem dar uma voltinha numa GS 1250, só para sentir o que é conduzir esta moto. Às vezes vê-se pessoal, às vezes quando vou com a Goldwing ali pela Nacional 108, às vezes passam grupos de motas por mim, às vezes com KTMs, Super Adventure e GS. Opa, eu às vezes fico a pensar, foda-se, estes gajos passam com gás a curvar e tudo, opa, mas agora entende-se, não é? A capacidade que a moto tem de curvar, a KTM já se sabe, não é? Mas esta aqui, eu agora entendo que o pessoal aperta com elas forte e feio, pá, e elas não cedem 1 milímetro, e dá para abusar muito da moto, muito mesmo. Ó, até desviar aqui destes buracos, às vezes uma pessoa precisa de fazer aqui uma mudança de direção rápida para se desviar de um buraco, pá, ela faz isso muito, muito bem.
A Goldwing também faz, mas não é com tanta rapidez a termos de mudança de direção do que esta, não tem nada a ver. E realmente é muito diferente fazer um test drive de 20 minutos, como eu fiz, por exemplo, à K1600 ou à Hornet ou à F850, ou ter assim a moto durante 2 dias ou 3 para andar à vontade, sem restrições de tempo, e poder ir por caminho, por todo o tipo de estradas, fazer um teste mais completo à moto. Agora vou aqui até Castelo de Paiva, aquela confeitariazinha do costume, naquele largo. Vamos só ali descansar, porque eu não estou cansado. Sinto aqui no rabo um bocadinho de desconforto, porque estou-me sempre a puxar para trás. Não me consigo habituar a isto nem por nada, a este assento. Hã? Como é que tu estás aí atrás? Tenho que de vez em quando cá para trás. Tens de chegar um bocadinho para a frente e para trás? Oh, mas também é normal, são aqueles ajustes, não é? Para não estar sempre... Para não estar também sempre estática no mesmo sítio, pronto. Estamos a andar para aí há 1 hora, não é? Por isso... mas eu tenho que me levantar de vez em quando, porque também está calor. Estão 24 graus, também está calor, mas... não consigo encaixar o formato do assento desta moto. E pronto, pessoal, vamos fazer aqui uma paragenzinha aqui um bocadinho, e depois quando voltar a andar, quando fizer aqui mais alguma coisa de relevante, eu volto a ligar a câmara. Até já. Cafezinho tomado aqui em Castelo de Paiva, aqui no centro. Está muito calor, 26 graus, e estava aqui a trocar impressões com a minha mulher sobre o que é que ela sentiu. Ela continua aqui a falar no geral bastante bem desta moto como passageiro, a nível do conforto. Fala sempre nas suspensões da moto, que é algo que é muito falado sobre a BMW, falado no bom sentido, as suspensões, e diz que quando às vezes dou assim uma aceleradela mais forte, ou quando vou conduzir a ritmos mais elevados, que sente uma segurança muito grande, portanto não sente qualquer receio em relação à estabilidade da moto, o que é algo também muito importante, não é? Quando circulamos com o passageiro, que o passageiro se sinta seguro. Nós sabemos, não é, que quando não vamos a conduzir sentimos sempre alguma desconfiança, mas esta moto, portanto, não deixa sombra para dúvidas a esse respeito. E da minha parte também, como é óbvio, não tenho assim nada de muito a apontar, sendo certo que a moto que eu tenho, não é, leva-me a ser um bocadinho picuinhas em determinadas coisas. Há aqui coisas que a moto que podia ter, pronto, a nível de conforto, acho que esta moto é confortável, mas não chega, ainda está a uma distância um bocadinho grande da Goldwing, mas gosto mais desta do que gosto da K1600. Por outro lado, a nível de proteção aerodinâmica, esta moto, na minha opinião, deixa muito a desejar àquilo que eu estou habituado, atenção, e se a BMW quisesse fazer a melhor moto do mundo, na minha opinião, era conseguir arranjar forma de pôr a K1600 a curvar como esta curva, de ter a manobrabilidade que esta tem, mas para a K1600, e aí cuidado, não havia dúvidas nenhumas, porque foi a coisa que eu senti quando conduzi a K1600, foi de ser uma moto muito pesadona, a baixa velocidade, coisa que a Goldwing não é, por exemplo, não é? Mas no geral isto é uma maravilha, não é? É uma maravilha, mas não vale o dinheiro que custa, não vale o dinheiro que custa, mas pronto, é o que é, cada um é que sabe de si e faz as escolhas que quer. E eu não comprava esta moto,
e eu não comprava esta moto. Preferia comprar uma KTM 1290, ir a Famalicão à JN Seats e pedir para pôr o banco o mais confortável possível, que eu fiz isso com a Africa Twin e foi uma diferença muito significativa, e acho que ficava mais bem servido em termos gerais, daquilo que eu paguei para aquilo que eu tenho. Acho que ficava mais bem servido com uma KTM 1290. E como é lógico, e tenho que falar nisto, sei que as pessoas não gostam que se fale nisto, mas eu não quero saber. Aquilo que eu leio nos fóruns e principalmente o pessoal no Brasil, vídeos no YouTube, em termos de fiabilidade, é uma marca que deixa muito a desejar. Atenção que eu nunca tive nenhuma BMW, é tudo o que leio, e são dezenas e dezenas e dezenas e dezenas e dezenas em fóruns de pessoas a queixarem-se da fiabilidade destas motas, coisas graves, muito graves, não é? Os recalls, toda a gente sabe que são mais que muitos em todos os modelos, e não são de coisas passionais, não são de coisas simples, são coisas relevantes. Isso também a mim me deixa muito apreensivo, porque estar sempre a pensar que a qualquer momento pode acontecer alguma coisa, não, definitivamente não comprava esta moto. Mas que é uma obra de engenharia de excelência, sem dúvida que é, não é? Sem dúvida que é. E não invalida nada, isto que acabei agora de dizer, não invalida nada do que eu disse para trás, de dizer que ninguém devia morrer sem conduzir uma moto destas. Mantenho aquilo que disse. Agora é assim, o que é que eu penso sobre esta moto? Como é que esta moto se encaixaria comigo? Vamos imaginar, sei lá, vamos aos picos da Europa ou vamos fazer a Nacional 2, por exemplo, de Chaves até Faro. Podes escolher a moto que tu quiseres, mas não é comprar, escolhes a moto que tu quiseres para ires fazer a Nacional 2, mas é alugada ou emprestada por um stand. Escolhia esta, uma K1600, escolhia, mas não era para ficar com ela 5.000, 10.000 ou 20.000 km, não, era para fazer aqueles 2, 3 ou 4 dias, ir entregá-la, e a responsabilidade agora não é minha se acontecer alguma coisa, percebem? Isto pode ser panca minha, eu admito que possa ser aqui uma panca minha em relação à marca, mas é uma panca que tem fundamento, porque aquilo que eu vejo de vídeos de pessoas a queixarem-se que não vejo a mesma coisa com outras marcas, não pode haver dezenas e centenas de pessoas todas erradas e que foram elas que fizeram mau uso da moto, não é? Portanto, mas de resto não tinha problemas nenhuns em relação a esta moto, e estou a gostar muito de estar a fazer aqui este test drive alongado e pago por mim para poder andar à vontade. Estou a gostar muito, só que sei que se acontecer alguma coisa, se o motor tiver algum problema ou qualquer coisa, eu pego no telefone, ligo para a Europcar, mandem um reboque, a responsabilidade é vossa. Não tive nenhum acidente, o motor deu outra coisa qualquer, portanto não é responsabilidade minha, é muito nesse sentido. Pessoal, outra coisa que eu estava aqui a ver e que me está a surpreender muito pela positiva é que, vocês podem ver durante este vídeo que eu não vim propriamente devagar, eu vim sempre bem ligeirinho e a puxar por ela. Ela está com médias de 4.6 nestes quilómetros todos que eu tenho feito, e acreditem que eu tenho tido dificuldade em andar devagar com a moto. 4.6, eu pensei que ela ia gastar aí, sei lá, 5.8, 6 litros, tendo em conta o andamento que eu tenho feito, com 2 pessoas e 3 malas, está aqui na 4.6 de média, o que é muito, muito bom. Ou seja, é um motor muito eficiente. Agora estou a ir mais devagar, porque estou aqui com a câmera ligada e a falar, mas vocês puderam comprovar ali anteriormente que eu
pá, que vinha puxar por ela. E a nível de consumos, muito surpreendido pela positiva, porque uma pessoa quando faz muitos quilómetros, como é o meu caso, é importante também ter uma moto que seja eficiente, não é, a nível do motor e que permita consumos o melhor possível. Eu pensei que esta moto ia gastar muito mais do que o que está a gastar. Sim senhor, estão a ver ali, 4.6, e eu já fiz para aí 300 e tal quilómetros com ela, quase 400 quilómetros, portanto é muito bom os consumos. O banco é muito fofo, é muito alto aí atrás. É alto, é muito. Pois. Vim aqui pelas Serras do Porto para ser um trajeto diferente. Tenho vindo mais nas calmas. Ao Turtle Moto, estas luvas espetaculares, super maleáveis, com as proteções. Foi hoje a primeira vez que as usei. Pá, muito boas. Sim senhor. Bom, aconselhaste-me bem a comprar estas luvas. São muito boas. Era mesmo isto que eu estava a precisar. Mantenho as mãos frescas, que vou apanhando um bocadinho de vento, e ao mesmo tempo, se cair, estou protegido para não me magoar, ou para não me magoar tanto, pelo menos. Aqui um cheirinho de eucalipto. É que eu vim por aqui, porque assim vou ali por Gens e apanho a IC29, apanho um bom bocado da IC29 e já vou testar aqui a tipo a 130 ou 140, entre 120 e 140, como é que é a proteção aerodinâmica disto. Porque isto cheira-me que se uma pessoa fizer assim autoestrada durante muitos quilómetros, isto acaba por cansar muito ao fim de algum tempo. Mas vou testar. Outra coisa que a minha mulher me estava a dizer há bocado, quando estávamos ali em Castelo de Paiva, é que ela diz que à vontade que eu conduzo esta moto, parece que já tenho esta moto tipo há um ano ou mais. Diz que sinto muito à vontade a conduzir, sempre uma velocidade certinha, não é? Não é aquela coisa de medo, diz sempre assim com medo, que se nota que vou com confiança a conduzir, e isso também é importante, não é? Construir uma moto que uma pessoa pega e quase que se sente que já tem a moto há muito tempo, também é bom. É engraçado a diferença de barulho da moto quando ela passa às 5000 rotações e começa a disparar a sério. O barulho do escape fica muito melhor, fica assim um barulho mais forte, mais grosso, porreiro. É engraçado, nestas ruinhas assim estreitinhas, ela tem uma capacidade de transferências de peso para um lado e para o outro e de fazer curvas e tal. É muito bom. Parece que vamos com uma moto de cilindrada inferior, tipo com uma 500 ou uma 600, uma moto muito mais leve. Olha, vamos entrar aqui na autoestrada, vou só acelerar um bocadinho, só para testar aqui o vento, a ver se ela é exatamente, portanto pode segurar até aí.
Apanho muito vento nos ombros, muito vento nos braços e muito vento na parte de cima da cabeça. Isto ao fim de 200 km, tenho a certeza que ficava aqui com o pescoço todo partido já. Fogo. Não gosto da proteção aerodinâmica, não gosto. Se calhar estou mal habituado, admito que sim, mas não gosto da proteção aerodinâmica. Apanho muito vento nos ombros que me puxam para trás e na cabeça, aqui na parte de cima do capacete, tenho que estar sempre a puxar, a fazer força com a cabeça para a frente. Isto acaba por me começar a doer o pescoço. Agora não, mas quilómetros e quilómetros assim, esqueçam isso. Fogo, não. Cansa muito assim. Ora, deixa-me ligar aqui o cruise control a 100. Venha-se muito vento, para o que eu estou habituado, atenção, para o que eu estou habituado. Pá, não gosto da proteção aerodinâmica. Pá, de resto, vai-se a 150 nesta moto, sinto um bocadinho de vibração aqui nos punhos, uma coisinha ligeira, que não sinto na Goldwing, se calhar é por isso que estou a ser picuinhas, mas contudo, pá, a nível de estabilidade, a curvar e tudo, é irrepreensível, não se nota nada, mas sinto aqui um bocadinho de vibração, não sei se é por estar um bocado de vento ou qualquer coisa do género, mas sinto. E não sei se isso ao fim de alguns quilómetros começa a gerar aqui algum formigueiro na mão. Mas a Goldwing não se sente nada. Mesmo a 140 ou a 150 é tranquilo. Pessoal, digam aí nos comentários, quem tiver GS, se acham que esta proteção, que este vidro que protege o suficiente, ou sou eu que estou mal habituado. Deem aí as vossas opiniões, ou se existe algum vidro que se possa meter maior, com maior proteção aerodinâmica. E este efeito lupa que faz o vidro, digam também se vos faz impressão ao olhar para aqui, às vezes a ver aqui mais próximo da moto. E pronto pessoal, este segundo dia fica por aqui, espero que tenham gostado, comentem o que vocês acharem pertinente em relação a este vídeo, ou algum erro que eu possa ter cometido a dizer alguma coisa, que pode acontecer, como é lógico. Eu vou aqui a falar no momento em que estou a conduzir, pode eventualmente acontecer, cometer aqui algum erro ou alguma gafe, mas comentem aí. Um grande abraço e até ao próximo vídeo.